Um tanqueiro gravemente queimado, surpreendentemente ele não morreu e manteve a postura de combate. Seus companheiros ficaram atônitos com essa cena milagrosa e imediatamente o levaram ao hospital para tratamento. Após a avaliação médica, foi descoberto que o homem tinha 90% do corpo queimado e ainda sofria de septicemia. O fato de estar vivo já era um milagre, pois ninguém sobreviveu a queimaduras tão severas até aquele momento. Os médicos determinaram que ele não viveria mais do que um dia. No entanto, para a surpresa de todos, meio mês depois, o homem não apenas sobreviveu, mas quando os médicos retiraram as bandagens, descobriram que a pele queimada estava quase completamente curada e havia desenvolvido novo tecido. Os médicos estavam incrédulos. Qualquer um com tais queimaduras certamente teria morrido, mas ele se recuperou. A desgraça, no entanto, era que o homem havia perdido a memória e não se lembrava de nada do que havia acontecido. Ele apenas sabia que o tanque que pilotava foi atingido por um tanque tigre branco. O comandante, a partir dos registros danificados do tanque, descobriu que seu nome era Ivan e que ele nasceu em 1940, mas ele parecia muito jovem. Ninguém conseguia confirmar se as informações dos registros pertenciam a ele. Ivan, gravemente ferido, deveria ter permanecido no hospital para se recuperar, mas devido à situação urgente na frente de batalha e à necessidade de tanqueiros, o comandante decidiu enviá-lo novamente para a linha de frente. Ao olhar para os tanques destruídos no trem, Ivan acariciou suavemente um deles. Nesse momento, um oficial o chamou e perguntou o que ele estava fazendo. Ivan respondeu que aquele tanque havia sido o que o matou ao ser atingido. O comandante ficou surpreso e perguntou quem lhe dissera isso. Ivan respondeu que o tanque lhe contou. O comandante então apontou para outro tanque, ainda mais danificado, e perguntou o que ele havia dito. Ivan respondeu que aquele tanque havia sido destruído por um tigre da Wehrmacht, um tanque branco fantasma que aparecia e desaparecia. Ouvindo isso, o comandante achou que Ivan estava louco e que ele deveria estar em um hospital psiquiátrico, não na linha de frente. No entanto, outro oficial ao lado disse que também havia ouvido histórias sobre o tigre branco, mas ninguém jamais havia visto o verdadeiro rosto do tanque. Sempre que os dois exércitos se enfrentavam, o tigre branco aparecia de repente, destruindo todos os tanques soviéticos antes de desaparecer misteriosamente. Os soviéticos acreditavam que era um tanque fantasma desenvolvido especialmente pelos alemães para derrotá-los. Assim, as altas autoridades soviéticas ordenaram que, a qualquer custo, esse tanque deveria ser destruído. Após dias de pesquisa, um novo T-34 modificado foi desenvolvido. Para conseguir destruir o tanque branco, não apenas o motor foi atualizado, mas a espessura do blindado também foi reforçada. O comandante então selecionou 3 tanqueiros altamente habilidosos, incluindo Ivan, que seria o comandante do T-34 e também recebeu a patente de sargento. Porém, quando as altas autoridades soviéticas viram aqueles 3 homens comuns, não os aprovaram. Para testar suas habilidades, os oficiais superiores ordenaram que eles destruíssem um alvo a 60 metros de distância, permitindo apenas 2 disparos. Em seguida, Ivan e os outros dirigiram o tanque em alta velocidade e com apenas um disparo, destruíram o alvo. Esse tiro impressionou os oficiais superiores. Não demorou muito para que o tanque tigre branco aparecesse novamente e destruísse vários de seus tanques, causando grandes perdas aos soviéticos. Quando Ivan chegou ao local, o tigre branco já havia desaparecido, deixando apenas destruição para trás. Ivan disse ao comandante que ele estava escondido naquela floresta. No entanto, o comandante descartou a suposição de Ivan, afirmando que era impossível, pois eles haviam revistado a floresta no dia anterior. Ivan insistiu que ele definitivamente estava escondido ali, pois os destroços do tanque eram a evidência. Em seguida, ele apresentou um plano ousado: usar um tanque prestes a ser descartado como isca para atrair o tigre branco, enquanto o T-34 atualizado se esconderia em uma cova para emboscar o tanque inimigo. Mas a questão era, o tigre branco iria cair na armadilha? Esse era o lendário tanque, capaz de destruir rapidamente toda uma linha de tanques inimigos e resistir ao fluxo de aço dos oponentes antes de desaparecer misteriosamente. O comandante queria tirar uma foto do tigre branco, mas na hora crucial, a câmera estava sem bateria. Talvez o tanque tigre branco estivesse destinado a ser apenas uma lenda no campo de batalha. O tigre branco avançou majestoso em direção ao tanque soviético, que explodiu instantaneamente, lançando chamas por toda parte. Ivan, pilotando o T-34, rapidamente saiu em disparada, e o tigre branco surgiu diante dele. Para evitar o ataque do tigre branco, Ivan levou o T-34 para trás de um tanque destruído. Mesmo assim, o tigre continuou disparando, sem intenção de poupá-los. Ivan sabia que, se enfrentassem o tigre diretamente, acabariam mortos sob seu fogo poderoso. Aproveitando um momento de pausa nos disparos do inimigo, ele acelerou o tanque para recuar e pegou o tigre de surpresa. Quando estava prestes a contra-atacar, o tigre branco desapareceu como um fantasma. Para melhor avaliar a situação, o artilheiro teve que sair do tanque e arriscar observar ao redor. Porém, ele não viu o tigre branco. Quando pensou que o inimigo havia partido, o tigre branco surpreendeu, surgindo atrás do T-34. O T-34 foi severamente danificado, mas felizmente os 3 tripulantes não se feriram e o tigre branco desapareceu novamente. Logo depois, o comandante seguiu as marcas das esteiras até um pântano, onde as marcas desapareceram. Assim, o comandante deduziu que o tigre branco havia caído no pântano, mas Ivan não concordava.
esperava. Ele acreditava firmemente que o tigre ainda existia e que voltaria quando todos relaxassem a vigilância. Ivan levou o comandante a um cemitério de tanques, onde havia uma pilha de tanques abandonados de vários modelos. Ivan se ajoelhou, parecendo ouvir as vozes dos tanques descartados. Ele se levantou e disse friamente ao comandante que o tigre branco certamente atacaria novamente. O comandante perguntou como ele sabia disso, e Ivan respondeu que era o deus dos tanques que lhe dissera. Ele afirmou que podia entender a linguagem dos tanques e que todos queriam se vingar do tigre branco, esperando pelo dia em que ele fosse destruído. O comandante, ouvindo isso, pensou que Ivan estava louco e queria interná-lo em um hospital psiquiátrico. Ele se perguntava como o exército poderia ter um soldado tão anormal. Logo, a batalha recomeçou, e os soviéticos lançaram um ataque total em direção a Berlim. Ivan também pilotou o T-34 reparado de volta ao campo de batalha. Enquanto os tanques avançavam, Ivan teve a intuição de que o tigre branco estava perto. De fato, ele não estava enganado. O tigre branco apareceu novamente, surgindo da névoa e parando em uma colina, parecendo um rei prestes a governar o mundo. Quando os tanques soviéticos entraram em seu alcance, o tigre branco começou a disparar, eliminando os tanques um a um. Cada tiro do tigre branco parecia impreciso, mas em pouco tempo destruiu muitos tanques soviéticos, e a cena se transformou em um campo de ruínas. Os soldados que não conseguiram escapar foram instantaneamente carbonizados, enquanto o tigre branco completou sua missão e rapidamente se escondeu na floresta. Ivan e os outros que conseguiram escapar perseguiram o tigre branco até uma aldeia. Ivan sentiu a presença do tigre branco muito próxima. Após uma busca cuidadosa, ele localizou um antigo armazém como o provável esconderijo. Os soldados se prepararam para a batalha, carregaram suas armas e miraram. De fato, havia um tanque dentro do armazém, mas infelizmente não era o tigre branco que Ivan procurava, mas sim um tanque alemão comum, um Panzer IV. Eles continuaram a busca, mas não conseguiram encontrar vestígios do tigre branco. Eles não sabiam que tudo isso era uma armadilha do tigre branco, que havia recriado o plano de Ivan de forma perfeita. Então, Ivan pareceu sentir a presença do tigre branco novamente e rapidamente ajustou a torre do tanque. E de fato, o tigre branco apareceu novamente atrás dele. E os dois tanques, o tigre branco e o T-34, se encararam. Nesse momento, ambos começaram a disparar, mas seus primeiros tiros erraram o alvo. De repente, Ivan mudou sua estratégia de ataque, fazendo o T-34 se acelerar rapidamente para dentro de um abrigo. A manobra funcionou, pois o tigre branco não conseguiu mirar no T-34. Aproveitando o tempo que o tigre gastou recarregando, Ivan lançou um contra-ataque e conseguiu atingir o tigre branco, que perdeu a capacidade de combate e tentou fugir. Ivan imediatamente o perseguiu, mas ao passar por um atoleiro, a boca do canhão do T-34 ficou entupida de lama, sem que eles percebessem. Quando tentaram novamente atacar o tigre branco, o canhão explodiu e eles perderam a oportunidade de eliminar o tigre. Ivan, não se dando por vencido, saiu do tanque e, armado com uma pistola, começou a disparar loucamente contra o tigre branco. Mas tudo foi em vão. Ivan apenas pôde assistir impotente enquanto o tigre branco desaparecia de sua vista, sumindo sem deixar vestígios, e Ivan perdeu sua chance de vingança. Logo após, a Alemanha foi derrotada. Ao observar os soldados alemães se retirando, os soviéticos exibiram uma expressão de seriedade, cientes dos sacrifícios feitos para vencer a guerra. O comandante não parecia muito feliz, pois sabia que não havia verdadeiros vencedores na guerra, apenas famílias destruídas e tormentos sem fim. Por fim, o comandante encontrou Ivan e lhe disse que a guerra havia acabado e que não era mais necessário lutar. No entanto, Ivan não esqueceu seu ódio. Ele detestava os alemães e nem mesmo usava um isqueiro alemão. Ele acreditava que enquanto o tigre branco não fosse destruído, a guerra nunca terminaria. Ele esperaria pacientemente, talvez 20 anos, 50 anos ou até mesmo 100 anos. O tigre branco retornaria e a missão de Ivan seria destruí-lo completamente. Ao ver a determinação de Ivan, o comandante não tinha mais o que dizer. Ele colocou o chapéu e se preparou para se retirar. Quando se virou, percebeu que Ivan e seu tanque haviam desaparecido. Parecia que Ivan e o tigre branco estavam predestinados a se confrontar. O tigre branco simbolizava a brutalidade e o derramamento de sangue da guerra, representando uma manifestação do mal, que no final seria derrotado pelo bem. Para mim, isso não é apenas um filme de guerra comum. Simboliza o espírito indomável de resistir aos invasores.